Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais um podcast, Eu e Minha Boca. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que assistiram o meu podcast semana passada. Eu me senti extremamente, assim, com uma gratidão enorme pelos likes, ativação lá do sininho, e eu não poderia deixar de agradecer isso pela maneira que vocês me receberam com tanto carinho. E hoje eu vou pedir mais uma vez aí para vocês também dar os seus likes, ativar o sininho. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Débora Curcio, que ela tem uma clínica de fisioterapeuta para crianças deficientes. E só esqueci de uma coisinha, que eu também quero agradecer o pessoal que faz o intérprete de Libras, que é a Clumier, que eu não poderia deixar de citar, ainda mais nesse momento que a gente vai falar exatamente de inclusão. Então, com vocês, a Débora, que é daqui de Atibaia, que eu tive o privilégio de conhecer a sua clínica e é realmente uma graça. É tudo feito com muito amor. Boa noite, Débora. Tudo bem? Silvia, tudo bem? É um prazer estar recebendo você aqui. E eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, da clínica, e fique à vontade. Vou contar tudo para vocês. Pode contar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui. E é muito bom falar um pouquinho sobre um tema que, às vezes, a gente pode dizer que ainda é um pouco de tabu, né? A gente fala muito da inclusão, é muito bonito no papel, mas nós, reabilitadores, a gente vive um pouco na pele isso diariamente, né? Então, a gente sente esses conflitos, essas mães, essas famílias que a gente abraça todos os dias. Eu vou te contar um pouquinho da minha jornada. Pode contar. Silvia, na verdade, as pessoas me perguntam assim, como que você veio para a fisioterapia? Como que você escolheu? Eu acho que a fisioterapia me escolheu. Porque lá nos meus 18 anos eu prestei muito perdida. Eu fui para a administração, eu sou péssima em contas, sou péssima em matemática, em exatas, mas eu prestei, não me achei naquele primeiro ano e um belo dia eu cheguei na faculdade e eu fui para o curso da fisioterapia. E lá eu sentei como ouvinte. E eu entrei numa aula que o professor falava sobre as áreas da fisioterapia. E eu me encantei pela neuro e pela respiratória, que as minhas duas especializações. A respiratória e a neurologia. Falei, cara, acho que é isso que eu vou querer. Tranquei a administração e depois de 2 anos eu prestei para fisioterapia e passei. Não acredito. E assim, por isso que eu falo que eu fui escolhida. E eu falo para todo mundo, né, que eu acho que ser fisioterapeuta é missão. Não é para qualquer um. Não desmerecendo as áreas, porque a gente tem diversas áreas, né? Mas trabalhar com neuro, né, infantil, não é só a criança, né? É um contexto todo, assim, né? Ali tem uma família atrás daquilo. Tem uma família. E geralmente, que nem eu sou mãe, né? Você também é mãe. Sim. E quando a gente está gerando um bebê, a gente tem toda uma expectativa. A gente não espera um filho, né, com uma deficiência. Sim. Seja ela qual for, da mínima a mais grave. Sim. Né? Então, eu penso que deve ser muito complicado mesmo. Sim. A gente tem várias histórias, né? Eu tenho aí anos de estrada já, de 21 anos de formada, e eu acho que dá para escrever um livro, né? De tantas histórias. E é exatamente isso que você falou. Ninguém aguarda, né? Todo mundo quer uma gestação tranquila, né? Um bebê tranquilo, vamos dizer assim, um bebê típico. Eu não gosto muito de usar essa nomenclatura, o bebê típico e o bebê atípico, mas é a forma com que a literatura nos traz, né? Eu não gosto muito de usar a palavra
deficiência. Isso que eu ia te perguntar. Isso. Porque eu sou extremamente leiga, Sim. né, nesse assunto. Sim. E às vezes, a gente tem a maneira de falar deficiente. Tem algumas pessoas que falam assim, a pessoa tem problema. Né? E problema todo mundo tem. Todo mundo tem. Né? Assim, porque é difícil a gente chegar numa mãe que tem uma criança. Se você fala especial, todo mundo é especial. Sim. Né? Sim. Qual é a maneira correta e até mesmo que os pais gostam de que o outro, né, fala e vê o filho? Silvia, vamos se colocar como mãe. Você é mãe. Como que você gosta que as pessoas se dirijam ao seu filho? Com respeito. É isso. Não Com importa se eu tenho uma limitação funcional, se eu tenho um dispositivo de cadeiras de rodas, se eu uso andador, se eu tenho uma deficiência intelectual. Não importa. Que é o meu caso, por ter dislexia. Eu tenho uma deficiência... Ok. Eu tenho uma deficiência visual. Sou deficiente? Sou deficiente visual, né? Eu não enxergo direito e preciso usar óculos. E isso me traz uma incapacidade visual, que eu coloco um óculos e eu estou enxergando tudo aqui ao redor. Então, o que a mãe quer, o que a família quer, é isso. É que eles sejam tratados iguais, sem diferença. Gente, não tem diferença nenhuma. Não tem, mas as pessoas precisam ter o quê? Um pouco da compaixão, que a gente falou, né? Isso, porque geralmente as pessoas veem um cadeirante, vê um cego, vê tantas crianças, né? Sim. E outra coisa, que a gente não pode esquecer, essa criança vai virar um adulto. Vai virar um adulto. E as pessoas têm a mania de olhar as pessoas com dó. Sim. Mas a dó é simplesmente dó. Quando você tem dó, você não faz nada pelo outro. Sim. Você só vai fazer algo pelo outro quando você tem uma benevolência. Sim, sim, com certeza. Você falou tudo. Então é isso. Se você perguntar para uma mãe, como que você quer que eu trate seu filho? Eu te devolvo a resposta. Como que você gostaria que eu tratasse o seu filho? É isso. Eu sou mãe igual você, igual qualquer mãe. Ô, Débora, mas nesse mundo que a gente vive e nessa sociedade que as pessoas pregam muita perfeição, né? Perfeição do corpo, é a perfeição da né? busca, né? A busca incessante, isso. né? Como que é lidar com isso? Para nós que estamos nesse mundo, para nós é muito tranquilo e é muito normal. Eu vou te dar um exemplo muito básico. Existem algumas limitações que chamam um pouco mais atenção do que outras. Mas para nós, no nosso mundo, é todo mundo muito igual. E eu vou te contar uma história agora que você vai entender muito bem. Eu sempre acho que todo fisioterapeuta neurológico, a gente precisa entender o lado de lá. Lembra do filme Extraordinário? Lembro. Você assistiu? Ai. Né? Eu assisti. Você acredita que quando eu comecei a fazer o podcast aqui, eu falava assim, gente, eu vou pegar o microfone e vou imaginar que eu não tô vendo ninguém, que, sabe, aquela imaginação assim, para mim trazer mais segurança. E foi o que nesse dia, a gente estava falando exatamente desse filme. Fantástico, né? Eu assisti também, eu li o livro. E um dia, assim, por várias situações, eu posso te dizer que eu me senti um pouco a mãe do Extraordinário. Eu não tenho filhos deficientes, com limitações motoras, mas as crianças viram as nossas famílias. Então, tem criança que está comigo lá desde os 3 anos de idade e que hoje tem 13. Né? E é dele que eu vou te falar. Chegou na clínica muito choroso nesse dia, não querendo fazer, porque cansa, Silvia. A família cansa, o paciente cansa, porque não é fácil. 3 vezes por semana, faz físio, faz fono, faz TO, faz muitas terapias. E esse dia ele chegou choroso e a mãe falou, Débora, ele não queria vir hoje. Eu falei, mas por que não queria vir? Tá cansado? Tô. E a gente sempre pergunta, o que você quer fazer hoje? Aí ele falou para mim assim que ele queria jogar bola. Ele não fala, ele é traqueostomizado, mas ele entende tudo.
quer jogar bola. E nesse dia, meu filho estava jogando bola do lado da clínica. Falei, então, vamos levar ele, mãe? Coloquei andador dentro do carro e fui com a mãe. E quando eu cheguei nesse lugar, eu posso te dizer assim, eu me arrepio toda vez que eu falo e eu me emociono. Por quê? Eu me senti exatamente a mãe do extraordinário. Porque eu não esperava que ia ser daquele jeito, né? E a alegria dele, porque quando nós chegamos, tudo parou. Tudo parou. O jogo parou, a plateia parou. Foi exatamente isso. Mas para ele, a coisa mais normal do mundo. E para a mãe dele, a coisa mais normal do mundo também. Porque bem. já está tudo bem. Já estão acostumados com aqueles olhares. O olhar é o olhar que dói. Você sabe que eu digo sempre, o olhar dói, o olhar machuca. E eu fiquei firme ali por alguns instantes e ele grudou na grade para ver o jogo. E o jogo parou, né? É difícil, uma criança que tracostomizada, de andadores, tem uma deformidade facial, mas ele é lindo, ele tem um coração gigantesco, mas ninguém dá oportunidade, ninguém chegou perto dele para perguntar assim, puxa, como que você chama? Você veio ver o jogo, né? Era isso que eu esperava de todo mundo que estava ali. E a minha vontade era de pegar ele e ir embora. Eu falava, vamos embora? Ele levava para mim e fazia assim, ó. Não quero ir. E nós ficamos lá por 1 hora. E foi para mim um sentimento. Eu tinha vontade de xingar, desculpa, mas eu tinha vontade exatamente de falar: o que é que vocês estão olhando? O que tem de diferente aqui? Não tem nada de diferente. Tem só uma criança que quer ver um jogo de futebol, né? E a gente fala muito isso na clínica, a nossa equipe, né? A gente se coloca muito no lugar. E não é fácil. Mas se eu te falar que a mãe dele sofreu, nem um pouco. Ele sofreu, nem um pouco. Porque eles sabem lidar com isso. Claro que tem alguns momentos que machuca, né? Machuca demais. Mas a família sabe como lidar. Porque imagina você vai brigar com o mundo. E ele vai em todos os lugares. Ele vai no mercado, ele vai ao shopping, ele vai na praia. Ai, que né? bonitinho. E ele é uma graça de menino, sabe? Então, mas é isso que eu estou te falando. Como que a mãe gostaria que ele fosse visto? Como qualquer um que estivesse lá, né? Então, eu me senti exatamente isso, sabe? Como que é, né? É a mãe do extraordinário, exatamente isso. Sim, Débora, eu tô muito honrada em receber você aqui. Porque não é fácil você querer fazer parte de um grupo Sim, e você não conseguir fazer parte desse grupo, sim. né? Você se sentir como que fala? Se sentir Excluído. Excluído. A palavra é essa, excluído. E a sua clínica, eu sei que é uma clínica particular. Sim. E a gente vive num mundo aí que nem todo mundo tem. Não consegue, né? Não consegue. Eu tive na sua clínica terça-feira para conhecer. Foi. Eu conheci a mãe do Rafael, não foi isso? Rafael, isso. E ela vinha de Minas Gerais. Exatamente. Viajava 2 horas. 2 horas para vir e 2 horas para retornar para casa dela. Numa ambulância, né? Exatamente, que pela prefeitura. Isso. E eu fico imaginando essa mãe, né, que faz esse percurso uma vez por semana para sua clínica. E deu para perceber que é uma pessoa bem humilde, simples, sim. né? E fora que quando você pega uma ajuda dessa do governo, assim, ela vai parando porque não é só ela, certo? Sim. E eu fico pensando o tempo que gasta até para essa mãe chegar na casa dela. Sim. Que as terapias dele começam às 8h30. Que horas que ela não sai? Exatamente. Né? E ela falou assim para mim que ela viu uma evolução muito grande e que na cidade dela não tem esse tipo de trabalho. Exatamente. E como você se sente vendo uma mãezinha assim? Triste, né? É algo que entristece, porque todo mundo tem que ter direito.
todo mundo tem que ter direito a uma reabilitação digna, né? Vamos falar aqui da nossa cidade? Para onde que as nossas crianças vão? Para onde que os nossos adultos neurológicos vão? Ah, mas nós temos o suporte do AME, vai lá, faz 10 sessões e depois, olha, agora você tem que esperar ser chamado de novo. A neuro não funciona assim. A neuro não para, Silvia. A neuro não pode parar o tratamento. Eu faço 10 sessões, eu paro. Quando essa criança volta, ela perdeu tudo. É um tratamento contínuo, por isso que é um tratamento caro. Não é barato. Se eu falar para você que é barato, é mentira. Ah, mas e quem tem convênio? Não é bom também. Não é bom a fisioterapia do convênio. Né? Eu acho que a gente ainda precisa estudar uma forma de melhorar tudo isso. Mas e os nossos pacientes do SUS? Para onde eles vão? Né? Ficam sem reabilitação. Né? Perdem, às vezes, o tempo da plasticidade, porque o cérebro ele tem um tempo da criança, né? Então, quanto antes começa essa reabilitação, a gente corre contra o tempo, mas a gente tem mais tempo, mais janelas que a gente fala. E conforme essa criança vai crescendo, as janelinhas vão fechando. E depois que ela fecha, é mais difícil de abrir. Não que a gente não reabilita, mas demora mais. Então, e lá na sua clínica, me diz assim, qual é exatamente as crianças? Qual é o... Como que você fala? Você fala que não pode... não é deficiência, vamos falar em limitações. Limitações. Quais são as limitações que a criança chega? Qual o tipo dessas limitações que você trata? Tem várias. Eu posso te falar que tem desde a criança que é o tetraparético, que tem comprometimento dos 4 membros, que é o cadeirante, né? E desde aquele que é só um atraso do desenvolvimento motor. Aquele bebê que nasceu prematuro e que teve um atraso no andar, 1 ano e meio ainda não está andando, então às vezes o sentar está demorando para aparecer, e aí ele vem para uma estimulação precoce, faz a reabilitação e depois que ele anda bonitinho, ele tem alta. Então, eu não tenho uma igualdade, entende? Porque Entendi. a neuro é isso, pode ser do mais leve ao mais grave. Mas o que eu quero te dizer é que o mais grave, ele tem a mesma oportunidade que o mais leve. E é isso, né? Nós não temos que escolher, né? Se tem uma coisa que eu posso te dizer, assim, eu acho que a minha missão, eu falo para as meninas, eu não escolho o paciente. Então, pode chegar o paciente que for lá. A mãe pode me fazer o pedido mais naquele momento que eu fale, meu Deus do céu, vai ser difícil. Mas eu jamais vou tirar a esperança dessa mãe. Porque, Silvia, a gente vê casos que a mãe fala, falaram que ia ser... Puxa, o médico falou que não tem jeito, que nem precisa fazer. Não, nós vamos fazer. E se você vê as evoluções, assim, dá para escrever um livro. São histórias, assim, que você fala, eu não acredito. Né? E a gratificação, Nossa Senhora, né? A gratificação. E a gratificação. É um trabalho gratificante, né? Gratificante. E você também trabalhou na ACD. Trabalhei. Né? E também no APAI, é Trabalhei aqui na APAI de Atibaia, logo Isso. quando eu cheguei aqui. Isso. Depois de 1 ano eu consegui e trabalhei na APAI por 4 anos. E a sua experiência lá? Eram 2 mundos muito diferentes, né? Em São Paulo, na ACD, era um outro tipo de público, né? Vamos dizer assim, a fila tem que rodar, né? Então, às vezes precisa-se ter um protocolo de tratamento, um tempo de tratamento, e depois esse paciente vai para um grupo de orientação e depois ele tem alta, porque precisam vir outros, né? Assim funcionava em São Paulo. Já na APAI, já era um público de pacientes mais graves, público que você não vê tanto na ACD, pacientes muito graves, diferentes do público da APAI. Né? Então, eu falo que foram 2 experiências, eu aprendi muito nesses 2 lugares que eu trabalhei, sabe? Muito, assim. E eu acho que a gente continua aprendendo a cada dia, né, Silvia? Eu não quero nunca parar de aprender, porque eu acho que o dia que não tiver...
aprendi tudo, não tenho mais o objetivo de não. ser fisioterapeuta. Não, né? não tem. E em tudo na vida, né? Em tudo na vida. Em tudo na vida. E eu acho que você está na melhor escola, né? A melhor você escola. está na melhor escola. Escola da vida, a gente aprende, né? Às vezes eu levo até para casa mesmo, para as crianças, eu falo, olha, né? Olha só, vem ver, né? Olha esse vídeo, olha essa evolução, olha essa conquista, porque a gente reclama muito, né? Reclama. Nós, ser humano, a gente reclama mais do que agradece, né? Sim, parece que a gente já está no automático, né? Automático. Só reclamar. Qualquer coisinha, reclama. Porque para nós, uma criança que consegue segurar uma caneca e tomar uma água, para nós é uma glória. E para muitos, às vezes, que vê o Instagram e que não entende o contexto, falam, mas não estou vendo nada nessa foto, estou vendo uma criança tomar segurar uma caneca e levar à boca. Mas até chegar esse processo, foram muitas e muitas e muitas repetições. E tem um lado que eu acho bem agravante, é o lado de escolar. Tá. Né? Porque elas são rejeitadas. Né? Muitas mães lutam por uma vaga escolar para uma criança e elas são simplesmente rejeitadas. E um outro lado que eu vejo também é que os professores não têm um preparo, que não é culpa. Exatamente. Pelo amor de Deus, quero deixar bem claro que não é culpa dos professores. Sim. A culpa é do sistema, Exatamente. né? Que eles não têm preparo para lidar com essa situação. Não tem preparo para lidar com uma criança que é autista, não tem preparo para lidar com uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado. Exatamente. Eles não têm esse preparo. E muitas vezes é muito complicado, porque junta a família, que também não tem um preparo, né? Porque muitas famílias não têm o conhecimento, principalmente de uma classe baixa, né? Sim. Não tem, de fato, o conhecimento, não sabe nem lidar com aquela situação e não encontra um apoio na sociedade. Sim, exatamente, é isso mesmo. Você falou tudo, assim, acho que a parte escolar, ela é angustiante, né? E a gente vive isso. E acredite, nós vamos, às vezes, nas escolas, escutar, nós vamos conversar com o coordenador, nós vamos ter a escuta também, né? Qual é a dificuldade que vocês têm com essa criança? Porque é importante. Porque, Silvia, se a escola, uma criança que fica, um exemplo, período integral na escola, ela pode fazer fisioterapia todos os dias. Se a escola não estiver engajada com a gente, o tratamento não vai. Não adianta ela ir lá fazer físio, treina e depois fica na cadeira o dia inteiro. Sabe? Ninguém movimenta. Eu vou te dar um outro exemplo clássico. Nós uma vez perguntamos para uma criança na clínica, mas qual é o seu desejo? O que você gostaria? Participar da educação física na escola. Mas por que você não participa? Porque na hora da educação física eu vou para a biblioteca. Né? Dói, não dói? Dói. Gente, mas acontece. É culpa da escola? É culpa do professor? Não! É culpa de um sistema que não tem uma orientação. Ela só queria participar da educação física, né? E aí a gente engole o choro na hora, porque quando você escuta aqui, isso, eu tô engolindo o choro, te dói demais. Aí a gente fala assim, não, vamos na escola? Vamos lá, vamos mostrar ao professor, existem possibilidades, dá para fazer cestinha baixa, dá para fazer golzinho baixo, dá para incluir. Né? E aí, quando a gente mostra essas possibilidades, o mundo deles abre também. Então, é um conjunto, né? Todo mundo tem que dar a mão na reabilitação. Reabilitação não é só clínica. Nós preparamos as crianças para o mundo externo. Né? Às vezes, muita mãe fala assim, eu queria tanto que ele subisse no escorregador. Nós vamos treinar o subir no escorregador. E, às vezes, daqui 6 meses, vem vídeo. Também mandando, olha, ele subindo no escorregador. Que ótimo, que maravilhoso, né? Algo que para quem tem um filho sem nenhuma limitação, isso acontece rapidamente, né? Mas é o desejo da família, né? Então, a gente precisa escutar o que a família quer, o que o paciente quer. E aí, com tudo isso, a gente vê, né, que nós, né, não tem limitações.
Não temos. né? Não existe limitação. A gente só precisa achar como gerar uma atividade para ter a participação. Não existe participação se não existe uma atividade inclusa. E isso é tão fácil, gente. Isso é muito fácil. Quando eu quis fazer esse podcast, gente, vocês me desculpam, porque não vai ter como eu não me emocionar. Não tem problema. Quando eu quis fazer esse podcast, e conversando com a Carol, eu falei assim, Carol, eu queria fazer algo diferente. Eu queria fazer algo para incluir as pessoas. E eu não estou falando de inclusão só de pessoas que têm limitações físicas. Sim, sim. Limitações emocionais, que muito tem limitações emocionais. Sim. Muita gente tem limitações emocionais. E um dia eu estava escrevendo lá na minha casa e falei, Carol, putz, tive uma ideia. O que foi, Silvia? Eu preciso colocar intérprete de Libras no meu podcast. Ai, você está de parabéns. Eu achei fantástico. Eu preciso. Aí a Carol falou assim, mas como que a gente vai conseguir isso? Minutos depois, eu falei, Carol, já consegui. É o olhar, né? É o olhar. É o olhar. Porque é o que você falou, eles querem mas participar, enquanto as pessoas não tiverem vou falar assim, não sei se eu vou conseguir expressar o que eu tô, para as pessoas entenderem o que eu tô querendo passar. Hoje a gente tem um olhar de perfeição. Enquanto a gente não tiver um olhar para o outro de limitação, Sim. A gente não vai fazer nada para o outro que tem limitação. Exatamente. Porque essa limitação, ela pode ser superada de outras formas, né? Então, a criança, o cadeirante, ele pode sim ir no passeio de escola, ele pode ir na excursão, ele pode, né? Ah, mas ela baba. E daí que ela baba? Vamos, paninho ali, ó, não tem problema nenhum. Porque eles tem alguns que não conseguem engolir a saliva. Ai, tem um nojo de saliva. Gente, o mundo tem que acordar, né? Tem. A gente precisa parar com isso. E vou te falar que são histórias que a gente escuta que você fala, eu não acredito, né? Nós estamos já tão avançados e ainda existe. E existe. E existe. E você falou lá na clínica que o seu sonho é ter uma ONG. Me fala um pouco desse seu sonho. Silvia, nossa senhora, agora você me pegou, né? É um sonho. Porque você, eu vejo que você é uma pessoa extremamente... É a necessidade de querer ajudar. Você entende o que eu estou te falando? De se doar um pouco mais. Mas por aqueles que realmente não podem pagar o serviço. Mas oferecer um serviço de qualidade, né? Um serviço de eficiência. Porque eu acho que é capaz. A gente tem essa capacidade. Mas eu preciso de braços para isso, e muitos braços. Mas a vontade e a semente existe há muito tempo, assim, né? Há muito tempo. E quem sabe, né? Não seja um começo. Exatamente, né? Da gente tá fazendo esse podcast, de você estar falando, das pessoas escutar, ver a necessidade que Atibaia tem. Precisa demais, né? Atibaia, a nossa região, né? Precisa muito. Gente, vocês não... Não, ela não atende SUS, é só particular mesmo. Até por isso que ela tem esse sonho de fazer essa ONG. E ela está ampliando também a sua clínica, né? A gente está fazendo lá no fundo, né? Estamos fechando para ter um pouquinho mais de espaço, exatamente para oferecer o melhor, né? A gente sempre procura oferecer o melhor, o que tem de mais novo. A gente sempre está em constância, estudando, sabe, Silvia? Fazendo cursos. A minha equipe... eu posso falar que é uma equipe de excelência. Eu conheço a Bruna, né? E inclusive ela estava lá. Estava. E a Bruna, antes, eu conheci ela antes da clínica, né? Assim, que eu tive pouco contato com ela. Mas eu vejo que ela tem um amor, que o amor é assim, no olhar,
nossa, não dá para explicar. É. Tá na pele, tá tá no sangue. E são né? são todas. É o que eu digo assim, você não consegue fingir que você gosta de criança. Então, às vezes, quando a gente está num processo de contratação, Silvia, a pessoa fala assim, não, eu tenho especialização, né? Eu tenho um currículo the best. Mas em uma semana de atendimento, você não vê o amor, você não vê o carinho, porque não é somente técnica, né? Antes da técnica, é uma mão que vai tocar um corpo. Então, assim, na clínica a gente preza muito por isso, o amor, o carinho. Então, assim, as mães são muito bem acolhidas, existe uma escuta desde a recepção, daquela mãe que às vezes precisa chegar e precisa desabafar com a nossa secretária, e ela está preparada para isso, para ter o escuta e para dar uma palavra de apoio, né? Então, não são só técnicas, antes disso é o humanismo, né? É o principal. O olho tem que brilhar. Eu falo que se o olho não brilha, E o amor cura, né? o amor cura. O amor cura. O amor cura e o amor vê. Enxergamos possibilidades que... Às vezes nós, eu falo assim, eu não tô acreditando. Quando eu entro na sala, eu falo, não acredito que ela tá fazendo isso. A gente mesmo como terapeuta fala, não, ela tá fazendo isso, tá segurando o brinquedo. Tá, ela tá segurando o brinquedo. E a gente chora, Silvia. E você vê, né, que é um pequeno gesto. Um pequeno gesto. Para nós. Sim. Para nós. Sim. Mas para aquela criança... É uma conquista absurda. É uma grande evolução. Um olhar, né? Um olhar dirigido. É uma conquista muito grande, né? A escuta, né? Tem paciente que o acesso é pelo auditivo. Então, você não acessa ele pelo visual. Mas quando ele escuta a voz da terapeuta, ele segue. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso. Não tem descrição, eu acho, para dizer. Por isso que eu falo para você que é missão. É missão. Ser fisioterapeuta, trabalhar com reabilitação neurológica é missão. Não é para qualquer um, porque não é fácil. É choro, sabe? É choro, eles choram. Tem criança que chora muito até fazer vínculo com o terapeuta, né? E como você disse assim, você é tão paciente, né? Você é muito, você transmite uma paz, uma calma. Mas a gente precisa ter isso, né? Você imagina se a gente não é assim, se nós somos nervosas, agitadas, todo mundo tem os seus problemas, né? Quem não tem os seus problemas pessoais em casa? Mas eu acho que é isso, é missão, nós somos escolhidos a dedos. Ainda mais hoje que a mulher está numa sociedade que ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Coisa. E é muito cobrada. E, por outro lado, a gente mesmo se cobra, né? Sim, com certeza. Então, acaba se tornando algo até mais difícil, né, para o dia a dia. Eu sou bem sincera, não é um serviço para mim. Não, porque eu acho que eu ia mais chorar do que fazer alguma coisa para a pessoa. Entendi. Entendeu? Então, para mim, não é fácil. Para mim, não está sendo fácil falar aqui com você, porque, né, a gente acaba se emocionando, porque não tem como se colocar no lugar do outro. Exatamente. Né? A gente nunca vai entender o que é, né? Nunca. A gente acha, às vezes, como é um pouquinho, mas saber mesmo que é a escola falar não tenho vaga, né? Porque é aquilo, eu não tenho vaga. Aí você conhece uma outra mãe que é sua amiga. Eu acabei de matricular o João, sei lá, né? Lá na escola. Aí você fala, mas eu fui ontem lá e falaram que não tinha vaga. E a dor, né? Imagina, e acontece muito isso. E a dor, e tem uma coisa que mãe, assim, eu falo que amor de mãe é um amor que dói demais. Dói demais. É um amor, minha mãe falava que ser mãe é sofrer no paraíso. Dói demais. Dói demais. E é difícil, mas você está aqui em Atibaia, Débora, com a sua clínica, há quanto tempo? Eu vim para Atibaia, estou aqui, acho que vai fazer 11 anos. Vim de São Paulo, tinha uma vida louca, trabalhava o dia inteiro, dava aula, trabalhava à noite.
E aí já tinha a casa de passeio, aí engravidei, depois engravidei de novo. Meu marido falou, vamos embora? Vamos. Pelas crianças, assim. São Paulo não é fácil, né? Não. E aí, vim embora, larguei tudo, Silvia. Larguei a minha vida profissional. Tudo. Tanto que eu achei que eu nunca mais eu ia me trabalhar, me levantar de novo, sabe? Eu achei que não vai ter campo para mim. Mas aos pouquinhos eu acho que eu fui mostrando, sabe? Eu fui aparecendo aos pouquinhos, assim. Fui para PAI, fiquei na PAI, depois em paralelo eu fazia meu serviço respiratório, fui apresentando, tive um parceiro muito bom que foi o Dr. Lucas, ainda é. Nossa, eu gosto muito do Dr. Lucas, me ele cuidou do Vinícius. indica muito o paciente para nós, confia muito no nosso trabalho, não só ele, como outros médicos. E a coisa foi indo, sabe, assim, foi indo. Aí chegou uma hora que eu falei, acho que eu vou alugar uma sala. Né, eu vou começar. Era um porão, para te falar bem a verdade. Não era uma sala. Não tinha dinheiro para pagar. Falei, mas eu vou. Eu tinha um tablado e uma bola. Mas eu sempre escutei assim, que quem é bom trabalha com cabo de vassoura, trabalha com uma bola e trabalha com tablado. É claro que eu não vou dizer que os recursos que nós temos hoje não fazem a diferença. Claro que faz. Né? Hipocrisia minha dizer que não. Mas você precisava começar. Mas eu precisava começar. E eu nunca trabalhei em lugares de recursos que tem a clínica hoje. Eu sempre trabalhei em lugares que eu tinha bola, tablado e cabo de vassoura para fazer uma criança andar. Entende? Nossa. Então, assim, é o extremo, né? É o mundo extremo. E aí eu fui, eu com um paciente, depois veio o segundo. Aí eu consegui ir para um lugar melhor, eu estava no centro, eu vim para o lago. E aí eu tive a Lívia, que foi lá na clínica dela que eu aluguei, ela me incentivou demais, você tem que crescer. Aí eu falei, então eu vou. E aí eu fui, aluguei depois uma casa maior, que tinha outras especialidades médicas. Ficamos, acho que 2 anos e meio juntos, mas era só eu e depois veio a Bruna. Porque a minha agenda começou a encher. Fila de espera, eu falei, eu preciso de uma físio. Veio a Bruna para trabalhar comigo. E aí depois essa clínica se desfez, porque cada um montou o seu próprio local. Eu falei, agora eu vou para uma clínica de reabilitação, que era físio, fono, TO. E hoje todo esse processo tem 6 anos. 6 anos. Você acha que você demorou, assim, para ser reconhecida? Você ainda, ou você acha que ainda falta Nossa. algo para você? Você me conhecia? Não. Falta muito ainda. Falta muito. Primeiro que é um nicho muito restrito, né? Mas falta muito. Então, entende? Eu não conhecia, até porque eu não tenho. A gente só vai procurar quando precisa. Não é verdade? É. Então, assim, é difícil. Às vezes, pessoas passam 1000 vezes na frente e falam, nossa, mas eu passo tanto lá e eu nunca vi. Então, assim, acho que demorou muito e acho que ainda está demorando, né? Eu espero que o podcast aqui abra o seu caminho mais ainda. E deixar bem claro que o nosso intuito aqui não é promover clínica. Não. Mas eu acho que o intuito aqui é promover bons profissionais. Bons profissionais. Isso. Bons profissionais que ama o que faz. Exatamente. Né? Um profissional diferenciado. Porque realmente o meu intuito aqui é mostrar que todo mundo é capaz. Atibaia tem profissionais muito exatamente bons, né, qualificados. E eu não sei porque às vezes ainda tem esse estigma de que eu vou para São Paulo. Eu conheço pessoas que vão para São Paulo fazer tratamento. Né? Por quê? Porque realmente não confia. Né? Então, você acredita que a minha ginecologista é de São Paulo, eu ainda não consegui desgarrar. Eu não tem como não. Porque eu não consegui ainda. Eu tenho que ir para São Paulo. É o vínculo, né? É o vínculo. Mas aí tem um vínculo também, não é só o profissional. É a maneira que ele te trata. Sim, exatamente. Que aí você pega a confiança. Né? É igual você. Essa mãe vir de Minas Gerais para fazer o tratamento com você, a confiança que ela não tem pelo seu trabalho, de entregar o filho dela nas suas mãos.
Que a mãe não tá ali para estar vendo o que o filho tá fazendo, que não é. É uma confiança que, assim, tem crianças que ficam, às vezes, até 2 horas. A mãe deixa com a gente, né? E ela não fica lá. Ela vai resolver as coisas dela, ela vai ao mercado, ela vai ao banco. É uma confiança. Eu tô te Lógico. deixando o meu bem mais precioso, né? Com você, assim. E isso é confiança. Eu acho que é isso que vale, né? Então, a gente estava falando aqui que uma criança com limitações, ela vai virar um adulto com limitações, Vai. certo? Vai. E você cuida de adulto também? A clínica atende adulto, mas a procura é pouquíssima. Ah, então eu vou ter que procurar, porque lá tem fono, né? Tem fono. Eu amei saber que lá tem fono, porque eu ainda, fono. quando eu fui conhecer a clínica, eu te falei, né? Você falou. Então, eu amei saber. Eu falei, puxa vida, olha aí um caminho aí que de repente para mim trilhar também Sim, com certeza. para melhorar, né? Sim, sim. Mas nós atendemos adultos, sim. Nesses 6 anos, acho que numa quantidade até hoje, uns 10 no máximo. Então, E deixa eu te fazer uma pergunta. A mãe está preparada para deixar aquela criança, que é uma criança com as limitações, e de repente essa criança vai ficar com 15 anos, 18, 20, vira um homem ou vira uma mulher, e sai aquela criança e ela está ali recebendo um filho assim adulto? um adulto, né? A gente sempre procura fazer esse trabalho, né? Porque quando é bebê, quando é pitiquinho, 2, 3, é tudo mais fácil. É mais fácil carregar, é mais fácil colocar no carro, né? É mais fácil você ter autonomia. Você não quer ir para terapia, mas você vai, eu vou te levar. Quando essa criança vai crescendo e ela tem cognitivo, ela passa por todo o processo da rebeldia, da adolescência, do hormonal. Tem dia que eu não quero ir, e aí e a mãe se desgasta, e tem dia que e aí ela fala, eu não vou hoje, eu não vou porque ele não quer ir. E a gente entende isso. E aí vem todo um processo, olha, ele está passando por um processo de adolescência, né? Então, a gente sempre procura, a gente sempre faz evolutiva em final de ano, com os pais de cada paciente para falar da evolução e dos próximos planos de tratamento. E isso a gente sempre coloca, né? Vamos pensar que daqui, hoje ele tem 10, vamos pensar daqui 10 anos, 20, né? Uma coisa muito que eu posso falar muito clara é quando a gente entra num assunto de cadeiras de rodas. Eu acho que é um dos assuntos mais difíceis que tem na reabilitação. Isso eu posso te dizer assim, de carteirinha, né? Porque ninguém está preparado para falar, o seu filho não vai conseguir andar, ele precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Para nós, Silvia, a marcha não precisa ser só a locomoção, só bípede. Para nós existem várias formas, né? Mas diferente para você, para outra pessoa. Não, andar é andar, Débora. Tá, mas existem formas de locomoção, cadeiras de rodas, muleta, andadores. Essa é uma fase muito difícil. E aí vem a rejeição. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Não, vamos esperar mais um pouco. E ok, nós esperamos, nós vamos só apontando. Olha, a coluna, vamos tomar cuidado com a escoliose. Porque vai chegar uma hora que ele vai crescer. E aí a própria família não aguenta mais carregar, porque é grande, a mãe começa a se queixar de dor na coluna, de dor no joelho. Então precisa ter um dispositivo, sabe? Porque é exatamente isso, vão crescer, vão virar homens, mulheres. E eu acho que vem uma parte muito difícil também, que os pais devem pensar. E quando eu partir, como que vai ficar meu filho? E aí? Posso pegar um pouco de água? Eu acho que é isso mesmo, né? Quem que vai cuidar? Né? Quem que vai? Não sei te responder. Mas é uma, né? Deve existir
esse medo, né? Mas eu acho que eles não vivem isso, porque senão eles enlouquecem. Então, o pessoal aqui da câmera está perguntando se já teve alguma história assim, de ou o pai ou a mãe partir e ficar só o pai cuidando, só a mãe cuidando. Não teve aqui, mas eu já tive. Já tive. É muito triste. Porque... Principalmente, acho que quando é não sei, a mãe que parte. Não desmerecendo os pais, de jeito nenhum. Mas... E ele falava assim, e agora? Né? O que eu vou fazer da minha vida? E quando eu partir? Quem que vai cuidar? Isso é um outro problema. Quem que cuida das nossas crianças depois? Porque hoje, Silvia, eles vivem... A longevidade é muito grande, porque tem tratamento. Antigamente, paralisia cerebral se morria com 10 anos. Hoje eles vivem assim 50 anos, 60 anos. Um síndrome de Down, você vê pai. Vai na pai, por exemplo. Você vê pai, às vezes, que tem 80 e o filho de 60. E eles precisam de um lugar, eles precisam ter oficina para ficarem. Você entende? Mas e quando essa mãe for embora? Quem que vai cuidar? Quem que vai querer, Silvia? Da família? Entende? Eu não consigo, gente. Eu não consigo nem... Acho que essa eu não consigo nem pensar. Porque é uma angústia. Não vamos falar que não é, porque é. Né? Deve ser algo que bate muito forte. Uma vez eu escutei uma coisa, eu vou contar para você que na hora que eu escutei, eu falei, meu Deus, que coisa forte. A mãe falou assim, eu engravidei e tive outra filha. E eu já falo para ela que ela veio ao mundo para cuidar do irmão. Então, a filha, com 6, 7 anos, ela já escutava isso. Você veio ao mundo para cuidar do seu irmão. Nossa, mas aí é muito complicado, porque olha o trauma que essa... Exatamente. E o amor. Exatamente. Então, essa criança veio para cuidar do irmão, mas não veio por um amor. Mas aí eu te falo, ela pode ter um amor tão grande por esse irmão e falar, ok, eu vou cuidar do meu irmão quando meus pais forem embora. Mas será que o marido dela vai aceitar esse irmão? Entende o que eu estou te falando? Né? Será que ele vai aceitar? Então, e aí, quando eu escutei, eu falei, nossa, que forte, né? Você fica sem palavras. Você não pode ter julgamento. Isso que eu ia falar. E do outro lado, a gente não você pode não pode nem julgar, porque você mãe. Não pode julgar. Você não está na pele dela, você não sabe o que ela pensa, o que ela passa, né? Mas é muito difícil. E o medo que ela carrega por partir e o seu filho... Sim. Hoje eu tenho 2 filhos, uma de 15 e um de 13. Eu tenho muito medo de morrer e deixar meus filhos. Falo, não, eu quero viver ainda muito, né? Eu quero que eles... eu quero muito ainda. Porque só de eu pensar na hipótese de eu morrer, eu falo, nossa, quem que vai cuidar deles? Né? Assim, então, imagine, né? De uma forma um pouco mais diferente. Então, ainda tem, né? Todo esse lado, né? O meu filho perdeu um irmão, né? Meu filho tinha 8 anos, o irmão dele faleceu com 28. Tá. Era só filho do meu marido. Mas teve um dia que meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, se você e o pai morrer, eu não tenho ninguém. Uhum. Sim. E eu tentei engravidar também. Tá. Só que por eu já estar com 42 anos, eu não consegui engravidar novamente. Entendi. Então, aí a gente vê realmente, se coloca no lugar dessa mãe. Né? Eu queria dar um irmão para o meu filho, porque ele perdeu um, né? E ele é saudável, assim, ele é uma pessoa, né? Que consegue fazer, é independente, né? É independente. Consegue tomar um banho sozinho, consegue comer sozinho. Isso. Né? E aí você se vê mesmo, você fala, puta, eu não posso morrer agora. Exatamente.
né? E cada manhã que você acorda e abre os olhos, você agradece a Deus por mais um dia. Sim, sim. É por isso que dentro da nossa estratégia de tratamento, a gente sempre busca o máximo da independência que seja possível, porque não é todo mundo que vai conseguir. Não é todo mundo, né? Alguns mais, outros menos. Mas quem vai cuidar lá na frente, né? Não sei te dizer. E às vezes eu fico pensando realmente naquela pessoa que não tem condições nenhuma. Sim, sim, sim. E porque um pai que tem um filho que é limitante, assim, que tem limitações, mas que ele tem uma condições para cuidar desse filho, ele tem que agradecer muito, né? Muito, muito. Todos os dias, né? Todos os dias. Há pouco tempo a gente teve na mídia a mãe que foi encontrada morta, acho que uma semana depois, com um filho autista, né? E aí você vê uma semana, Foi verdade. ninguém ligou para essa mãe, né? Oi, tá tudo bem? Ninguém, nenhuma, não sei lá quem, uma irmã, uma tia, uma amiga. Então, tem essa solidão também, né? E foi na mídia, foi algo muito forte, né? Porque falta a rede de apoio é muito importante, né? E às vezes a gente vê famílias que não têm rede de apoio. A gente chama de rede de apoio, né? Uma avó, uma mãe, uma tia, porque isso faz muito, porque essa mãe precisa de rede de apoio. Porque a mãe precisa também se cuidar, né? Precisa. A mãe precisa. Precisa, porque senão como que ela vai cuidar do filho? É. E aí, para você ver como que cada vez mais o ser humano está cada vez mais egoísta. Sim, egoísta. Né? Antigamente, a gente conversava com o vizinho, né? Ajudava um vizinho, né? Tava ali, Exatamente, né? E hoje em dia, não. Ninguém mais se envolve, né? Com o outro. Ninguém mais mostra a sua fragilidade. Ninguém fala para o outro que está precisando de uma ajuda. Precisando de ajuda. Né? Isso como para muitos isso é muito difícil falar que está precisando, porque mexe com o ego, né? Sim. Tem medo da pessoa Tô pedindo falar favor, né? Aí tem o medo do outro falar assim, mas vai falar de mim, né? Daqui a pouco todo mundo está sabendo, né? Não há mais aquela cumplicidade, né? Isso está acabando. Está acabando. E isso acaba deixando assim, eu mesma, eu sofro muito por isso, né? Porque acaba aquele negócio de você ter uma afinidade com o outro, de ter uma assim, puta, eu posso contar com aquela pessoa. Num perrengue eu vou ligar para ela, né? Você pode me ajudar? É verdade. Cada dia mais as pessoas estão se mostrando bem isso mesmo. Egocêntricas, egoístas, né? No seu mundo e ponto, né? Silvia, não é fácil, né? A gente que tem que agradecer a Deus todos os dias. E eu vou te falar que para essas famílias não é um peso, não é um fardo. Se tem uma coisa que essas famílias odeiam escutar nossa, mas como você é guerreira. Mãe odeia escutar isso. Não falem para essa mãe que ela é uma guerreira. Nossa, é muito bom ela não saber é disso, uma guerreira. Ela não é uma guerreira, ela é uma mãe como nós. Ela é uma mãe como nós, entendeu? Porque o filho dela não é um fardo. Ela não é uma guerreira. Você está entendendo? Ela é mãe. Ele é pai. Porque tem um filho com alguma limitação, ele é um guerreiro. E foi feito com amor como qualquer outro filho. Qualquer outra criança, exatamente. Exatamente. Então, a gente não pode... Nossa, eu tenho um orgulho de você. Porque e essas frases do tipo... Ai, Deus dá o fardo... não tem um negócio assim? Deus dá o peso. Deus dá o... Tem uma frase, eu nem lembro mais, acho que é o peso que cada um pode carregar. E Deus não dá nada disso. Deus não dá nada disso, exatamente. Deus não dá nada disso. Eu tenho uma família na clínica que eu falo que eles são luz. Luz, assim. E eles falam muito para nós, assim, olha, ela veio para nos ensinar. Ela veio para deixar um legado nas nossas vidas. É
tão lindo de escutar eles falarem assim, que eu falo, meu Deus, que espiritualidade, né? Sabe, de aceitação mesmo, assim. Ela veio para nos ensinar. É luz, Nossa. sabe, assim. E eles não são uns guerreiros. Eles são pais como nós. Leva na terapia, leva na natação, leva no futebol. E eles levam em terapia também. Leva na natação, leva no futebol. Entende o que eu estou falando? Entendo. Então, não tem esse contexto de que, ai, você é uma guerreira. Não, ela é mãe. Igual nós, né? Ai, Débora, olha, eu vou falar uma coisa. Foi ótimo conversar com Ai, você. Obrigada. Eu tenho só que agradecer, porque eu comecei esse podcast e parece não, Deus está me trazendo exatamente as pessoas que eu quero que venha para o meu podcast, sabe? Pessoas iluminadas, pessoas que têm uma missão, um propósito na vida do outro, que deixa a vida do outro mais leve, porque é isso que você faz na sua área. Você leva esperança para uma mãe que não tem, você leva esperança para um filho, né? Para um pai. Você consegue transformar uma grande dor, né? Numa possibilidade, né? Sim, E isso é para poucos. sim. Isso é para poucos. E realmente eu creio que você foi escolhida mesmo. Quando você desistiu de fazer administração, eu acho que... Eu ia falir todas as empresas. Eu acho que Deus já tinha um propósito É. na sua vida. Sim. E você nem sabia desse propósito. E eu quero deixar muito registrado aqui também, Silvia, que eu agradeço muito a equipe por todos que passaram já na minha clínica, que todas essas pessoas colaboraram por alguma missão, por algum paciente. Eu agradeço muito a equipe que eu tenho hoje, né? Muito, assim, porque sem elas também, quantos pacientes eu poderia servir, né? São só 2 braços, são 12 horas de atendimento. Então, a gente consegue proporcionar muito mais, né? Então, eu acho que também sem a minha equipe, né, a gente não conseguiria estar sementeando, né? Porque sou eu, é a Bruna, é a Carol, é a Renata, é a Rose, é a Jennifer, é a Mainá. E a gente quer crescer, né? E quem sabe a gente não consegue ainda pensar num contexto melhor, né? Para a gente servir a quem realmente não pode pagar pelo Não. pelo E eu vou serviço. ficar orando, né? Para você realmente fazer sua ONG, né? Para fazer esse seu sonho se realizar. Sim, Porque a gente vai aí a gente vai conseguir levar mais com pessoas certeza, para ser ajudada, com certeza. né? E mãos que têm amor, que têm calor, Sim, né? Porque nada melhor do que você chegar num lugar que você está tão fragilizada e de repente encontrar amor, uma segurança. exatamente. E é isso que lá a sua clínica... Eu acho que você resumiu tudo nesse final. Eu Esse acho é o que propósito. E é isso que quando não sei se a secretária sua que abriu a porta para mim atender, Foi. né? Ela chama Débora. A Débora. Então, é como ela tá abrindo a porta e fala assim, entra, aqui está o acolhimento. Exatamente. Por isso que eu te falo, não é diploma, não é especialização, não é doutorado, não é mestrado. Não é. É exatamente isso. Gente, eu vou agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. Gente, nós estamos tirando de felicidade, viu? Exatamente. Não é de tristeza, Não é de tristeza, porque não. a gente tem que ser feliz e eu mesmo sou grata, né, por ter a oportunidade de trazer essa profissional aqui no meu programa, né? E também para mostrar para vocês que a gente tem que acordar de manhã cedo e agradecer mesmo, sabe?
pelo ar que a gente respira, né? Sim. Pela oportunidade que a gente está tendo mais um dia, né? E mais uma vez eu agradeço muito vocês por estar participando. Gostaria muito que vocês dessem um like, ativassem o sininho. E uma boa noite para todo mundo. Também não se esqueça de inscrever no canal. E se vocês querem, né? Se vocês quiserem. Me desculpa, gente, que eu estou tão emocionada. Se vocês quiserem dar uma opinião, ou, sabe, para outras pessoas participar, é só escrever, tá bom? Uma boa noite a todos, uma ótima semana. E eu já vou ficar morrendo de saudade para chegar quarta-feira, ou melhor, eu vou ficar assim, sabe, louca mesmo, para chegar quarta-feira. E eu até misturei Coca-Cola, gente, com água, que eu fiquei tão emocionada que eu precisava tomar alguma coisa. Boa noite, um beijo para todo mundo. Tchau, obrigada. Tchau, Débora. Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Ai, ai. Sério isso, Silvia?